Oi meninas, tudo bem? Oi Luluca. Meninas, não saiam daí não, que eu tenho um negócio muito sério para falar com todas vocês e preciso inclusive da ajuda de vocês. Nas últimas semanas, todo mundo tem percebido um relaxamento dos hábitos da população em relação à frequência em ambientes públicos. Então todo mundo já tem dito que os parques estão cada vez mais cheios, a gente tem percebido que cada vez os supermercados estão mais cheios. Só um minuto, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Então é o seguinte, pessoal, todo mundo tem percebido como o movimento nas ruas tem aumentado. Isso não só na minha cidade, isso em tudo quanto é lugar. Curitiba tem aumentado, sim, o seu movimento de trânsito, o seu movimento de pessoas na rua. E é um movimento relativamente natural. A gente sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer, vista a necessidade de todo mundo voltar às suas atividades, né? O tédio vai incomodando, a gente precisa trabalhar, precisa colocar as coisas em casa, a gente precisa apoiar as pessoas que estão próximas de nós, familiares, enfim. Entretanto, uma coisa que precisa ficar muito clara é que isso está sendo feito de uma forma relativamente organizada, recomendada por vários órgãos públicos, mas os números nas últimas semanas dispararam. E não só dispararam no ponto de vista de notificação, mas principalmente em gravidade e óbitos. Curitiba vivenciava até 3-4 semanas atrás uma situação de completa serenidade, equilíbrio e até ociosidade de leitos. Esse cenário mudou drasticamente. Nessa última semana para cá, os números aumentaram muito, as admissões hospitalares foram muito maiores e vários casos graves, não só por manifestações clínicas graves, mas pacientes com cargas virais muito altas. Tem uma grande amiga que é proprietária de um laboratório aqui em Curitiba, mandou uma mensagem hoje, pessoal, falando que nesses últimos 2-3 dias ela está impressionada com o número de positividade de testes para Covid e com cargas virais extremamente elevadas, como eu citei anteriormente. Não bastasse isso, um grande infectologista daqui de Curitiba fez uma divulgação em massa nas últimas horas, falando que provavelmente a gente está entrando na nossa cidade na pior semana do ano do ponto de vista de Covid. Esses números assustam demais. Os leitos dos hospitais no qual eu transito estão todos ocupados e até 15 dias atrás eles estavam vazios. Então, pessoal, eu estou batendo nessa tecla para que nós não achemos que só porque já tem 6 meses que essa pandemia surgiu lá no começo de janeiro, que ela já passou, que nós já estamos de saco cheio. Tá todo mundo cansado, mas isso não depende da gente. O tempo pra gente retornar às nossas atividades não tá sobre a nossa autonomia, e sim sobre os cuidados que nós temos que ter, já que a gente não tem nenhuma previsão de que isso vá se acalmar, de que isso vai entrar numa zona de conforto. Bastou um pequeno relaxamento para que os números aumentassem em todas as cidades que o fizeram. Não obstante, uma série de cidades voltaram atrás nas suas estratégias de abertura gradual de comércio, de abertura gradual de estabelecimentos públicos, e o mesmo feito aqui em Curitiba. Curitiba chegou a abrir todos os estabelecimentos, shoppings abertos, restaurantes, bares, e a partir de amanhã todos esses estabelecimentos novamente fechados, visto o número crescente e preocupante de casos de Covid.
Nós temos hoje quase 900 mil casos acumulados, notificados no Brasil, sendo que são mais de 17 mil nas últimas 24 horas. Nós temos mais de 43 mil óbitos, com uma letalidade em torno de 5%. Vale lembrar que essa é uma letalidade alta. Nas últimas 24 horas nós perdemos 612 pessoas no Brasil, mas temos números também que nos animam, que nos orgulham. São 390 mil pacientes recuperados. A recuperação, a gente sabe que depende das condições clínicas do paciente, mas também do acesso que ele tem, do suporte médico que ele tem, de todos os cuidados envolvidos na abordagem desses pacientes. Então, com números crescentes, casos graves crescentes, ocupação de leitos saturando, isso traz para nós da área de saúde uma preocupação em termos de saúde pública muito importante. É fundamental que todos nós que aqui estamos consigamos entender a gravidade dessa situação. Isso não é brincadeira. Vários pacientes morrendo e pacientes fora daquela área pré-definida de risco de paciente idoso, hipertenso, diabético. Muito paciente jovem. Esse cuidado não pode acabar, gente. O isolamento social, o distanciamento social dentro daquele 1,5 m, 2 metros, sempre que possível, a utilização de máscara sempre que sairmos do nosso ambiente domiciliar, a higiene repetida de mãos, rosto, com água e sabão, com álcool 70%, cuidados com as máscaras e cuidados com os itens que a gente traz para dentro da nossa casa, enfim. Todas essas são ferramentas muito importantes para a gente conseguir reduzir o risco desse vírus entrar para dentro da nossa casa e infectar o nosso maior patrimônio, que é a nossa família. Se nós não temos preocupação do ponto de vista individual, se isso não nos preocupa... Opa, pediram para eu colocar na vertical. Então vamos virar aqui um pouquinho. Camila, melhorou? Vê se melhorou. Obrigado. Enfim, se a preocupação não passa pelo nosso lado individual, se a preocupação não é com a sua própria saúde, que seja em relação aos outros. Que a prática da compaixão te faça entender que todos os seus atos têm reflexo em toda a população. Eu vou dar um exemplo claro para você. Estou morando sozinho, suponhamos que a minha esposa, meu filho tenham ido para a casa de algum parente para que eu não me exponha de riscos, ok? Perfeito. Teoricamente os riscos são menores em relação aos dois. Quer dizer, faço o que eu quiser de mim, só que quando eu venho para casa, eu permito que o vírus que está na minha mão, que está na minha roupa, que está no meu sapato, fique aqui dentro. E basta um dia, dentro aí de 7 a 9 dias, que são os estudos mostram, para que a faxineira chegue, tenha contato com esse vírus, se contamine, leve esse vírus para casa dela, aonde existe o pai que tem 73 anos e é hipertenso grave. Ou ela, para amanhã, ir para casa de um outro cliente, que é uma senhora de 83 anos. E depois de amanhã, ela vai para casa daquela família super bem sucedida, mas que tem um filho especial. E daí mais uma semana, ela vai para casa de algum amigo que tem alguém que faz hemodiálise, por exemplo. Enfim, os nossos comportamentos como sociedade precisam ser amparados, guiados, direcionados, recomendados
norteados pelo bem social. Não faz sentido nenhum a gente pensar só na gente e abrir mão dos outros. E doenças infecto-contagiosas talvez sejam aquelas onde mostra que o egoísmo não adianta nada, porque isso volta pra gente. Quem convive comigo sabe que uma das coisas que mais me irrita são pessoas fechando no trânsito, pessoas egoístas no trânsito. Eu vou fazer uma analogia para que vocês entendam. Aquele mesmo cara que te fecha na saída do supermercado ou no sinal lá na frente, talvez ele vá te pedir para vir para sua pista, não é? Então ele não faz a parte dele lá e 50 metros para frente ele depende de você. O mesmo vale para o vírus. Se você não se cuidar aqui hoje, às vezes aquele vírus que alguém que teve contato num ambiente seu, semana que vem, vai te expor ao risco. Então que nós entendamos que os cuidados de higiene, de isolamento, de distanciamento dentro das recomendações internacionais precisam ser seguidos. E essa é, por mais questionável que seja, a única recomendação que a gente tem para reduzir a transmissibilidade, para reduzir o contágio, para reduzir o número de novos casos. Eu só peço realmente a vocês que tenham esse cuidado, porque para quem achou que os números estavam equilibrados, serenos e descendentes, se enganaram. Os números mostraram que rapidamente eles cresceram, bastando apenas um curto descuido da sociedade. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. Eu só vou tentar mostrar para vocês em gráficos. Vamos lá. Espero que vocês consigam ver. Vamos lá. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Então vamos lá. Opa! Ó, essa curva aqui. Isso aqui é o número de casos acumulados baseado em dias. Então olha até o começo, até o dia 20 de maio, por exemplo. Até o dia 20 de maio a gente tinha menos de 300 mil casos. 20 de maio, gente. 3 semanas atrás. Relaxamos por necessidade, por questões de trabalho. E olha o que aconteceu com a curva em 20 dias. A gente triplicou os números. A gente sai de 271. A gente sai de 291. A gente sai de 300 mil casos no dia 20 de maio para quase 900 mil casos no dia 14 de junho. É muita coisa. Mas olha só. Casos acumulados por estados. Então a gente também vê que os números são crescentes em quase todos os estados. Opa! Agora eu queria ver o que preocupa mais. Olha os óbitos. No dia 20 de maio, eu tinha 18 mil óbitos. 18 mil óbitos. No dia 14 de junho, eu tenho 44 mil óbitos. Acho que é impossível não falar aonde estamos pisando. A extrema gravidade desse problema. Então eu peço realmente para que todos vocês se cuidem. Passem essas informações para frente. É um pedido, é uma recomendação baseada nisso. Opa! Nisso que a gente tá vendo aqui, ó. A gente precisa frear essa curva de óbitos. É muita gente querida, é muita gente amada que tá sendo perdida por uma
falta de compaixão, falta de comprometimento social de toda a nossa população. Tá bom? Eu espero, eu conto, eu confio em todos vocês para que esse Covid passe ileso por todos nós e todos os nossos familiares. Tá bom? Um abraço, até lá.